Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou ótima. Vamos agora cortar a nossa blusa cava americana. Então estou aqui com o molde, né, as duas partes, frente e costas. O tecido é uma viscose, poderia ser uma viscolinho, um toque de seda, um chiffon. Acho que esses que são bons para esse caimento. E minha tesoura, né? Tesourinha e uma fita métrica e os alfinetes. Bora cortar. Primeira coisa que eu faço para cortar é o seguinte: eu venho aqui no meu molde e meço a parte mais larga. Vou pegar essa fita aqui que tá mais nova, tá mais bonita. Vou medir aqui, já olhei aqui e vi que a parte do busto tem 26,5 de largura. A parte aqui do quadril tem 26,5. Então, o que eu vou fazer? A margem de vestibilidade eu já deixei na modelagem, né? Que foi de 2 centímetros. Você pode deixar de 2 centímetros a 3, a 4, quanto você quiser. Também depende do tipo de tecido e também depende da modelagem. Eu deixei 2 centímetros nessa. Então, o que eu vou fazer? Vou deixar 2 centímetros também de costura. Na modelagem só tem a margem de vestibilidade, não tem a margem de costura. Você pode acrescentar também na modelagem, eu esqueci de falar. Você pode acrescentar a margem de costura também na modelagem, tá? De 1 centímetro ou 2. Então, beleza. Tenho 26,5 aqui, que é a parte mais larga no meu busto. Vou deixar 2 de costura, 28. Então, vou dobrar o meu tecido na largura de 29, para eu ter 1 centímetro de margem. Aqui a gente tem o tecido. Uma coisa que as minhas alunas têm dúvidas na hora de cortar. Em que posição colocar o tecido? Olha, é simples. O tecido, ele tem 4 partes, né? 4 lados. Tem esse lado aqui, que é o lado que o vendedor corta. Esse é o lado que o vendedor corta. Esse aqui, que tem essa parte branca, quando não é branca tem uns furinhos, mas ele é sempre diferente da cor do tecido. Esse aqui é a auréola. Esse outro lado, a auréola. Então, dos dois lados tem auréola. Então, você coloca a auréola no sentido do comprido. Olha, você dobra o seu tecido assim. Isso é pra gente cortar na largura do fio. Se fosse no sentido do viés, aí seria de outra forma, que a gente pode ver mais pra frente, em outro momento. Aí eu vou medir, estiquei ele aqui, bem bonitinho. O tecido nunca vem reto, então não se preocupe. Às vezes a gente fica querendo igualar ele, mas não dá. Porque a hora que corta, às vezes o vendedor puxa. E a hora que puxa para rasgar, ele fica retorcido. Então não se preocupe com isso. Tenho 32, eu só preciso de 29. Vou diminuir mais um pouquinho pra gente não desperdiçar tecido. Isso também é importante. Meço de novo, desconsiderando a auréola, ainda tenho 32 centímetros. Diminuir mais um pouquinho. Acho que agora tá bom. Vou começar aqui por a minha frente. Olha, então o tecido tá dobrado e aqui a gente tem 2 partes, né? Vou colocar aqui o centro do meio bem na dobra do tecido, bem no meio. Tá dando pra ver? Tá bom assim? Ai, que ótimo. Se eu puxar mais um pouquinho, melhora? Ou não? Beleza. Então, vou puxar aqui mais um pouquinho para ficar bem bonito para vocês. Coloco aqui. E aí, eu vou só prender uns alfinetes aqui, para a hora que eu for cortar, não ficar saindo do lugar. Você pode colocar uma pedrinha, qualquer coisa, um mármore. Tem umas pedrinhas de mármore que a gente usa muito. E aí você pode colocar também só para o seu tecido não ficar
para o molde não ficar saindo do lugar. Quando você já tiver prática, você nem precisa fazer isso, você só apoia a mão aqui no meio e corta. E aí eu vou usar uma outra coisinha, vou usar aqui um giz, só um momento. Um giz, esse meu é branco, quase não vai aparecer, mas é o que eu tenho aqui perto de mim agora. Vou deixar 2 centímetros de barra. Vou só dar uma marcadinha aqui, eu acredito que vocês nem estejam vendo, mas tá, não vou deixar de fazer por isso. Vou deixar 2 centímetros de margem de costura. Outra coisa que é importante também, você saber se o tecido é um tecido que encolhe ou não. A viscose geralmente encolhe. Como eu quero essa blusa mais curtinha mesmo, se ela encolher aí 1 centímetro ou 2, não tem problema, tá tudo bem. Aqui na cava eu tô deixando 1 centímetro de costura e no decote também apenas 1 centímetro. Então, repetindo, 1 centímetro na cava, 1 centímetro no decote, 2 na largura da cintura e 2 de barra. Agora eu vou cortar onde eu marquei. Com uma tesoura boa, bem amoladinha, a gente vai cortando aqui. Se for a primeira peça que você está fazendo, e você ainda não conhecer bem as suas medidas, eu te aconselho a deixar um pouquinho mais de margem de vestibilidade ou de costura, que daí você experimenta, vê se tá tudo bem, e aí depois você diminui. É sempre melhor ter tecido sobrando do que faltar, né? Então aqui, ó, tá cortada a minha parte da frente. Agora eu vou cortar a parte das costas. Esse meu tecido, ele não vai dar no comprido. Se desse, eu usaria essa parte aqui, mas eu sei que não vai dar. Então eu vou virar aqui pro outro lado. E só lembrando que aqui eu tenho só a 4ª parte no molde, né? Por isso que eu tô dobrando o tecido, que daí ela já vai sair inteira. A metade, já vai sair a metade e não a 4ª parte. Dobrei aqui de novo, coloco na mesma posição, aqui a parte das costas, aqui, e vou fazer igual eu fiz com a frente, deixar 1 centímetro. Ai, desculpa, estou pedindo desculpa pro meu marido que tá filmando aqui pra mim, e aí ele fica me mandando ir pra trás, e eu vou falando e fico indo pra frente. Obrigada, meu amor, você é top. Tá bom assim? Joia. Coloquei aqui 4 alfinetes, e aí a mesma coisa. 2 centímetros na barra. Vou fazer assim rapidinho pra não deixar cansativo o vídeo, né? Senão a gente fica com preguiça de ver até o final. 1 centímetro na cava. Aqui. E 1 centímetro no decote. Joia. Agora eu venho aqui e corto. Prontinho. Cortada a minha parte das costas. Agora aqui no meio, vou tirar o molde para ver um pouquinho. Olha, aqui essa é a parte das costas. Aqui no meio, a gente vai fazer uma abertura. Essa abertura a gente chama de gota. Então, eu tinha falado que ia deixar de 13, mais um pouquinho, de 12, mais um pouquinho. Que aqui é pra gente passar
a cabeça. Pronto, olha, só fiz um cortezinho aqui. Isso. Na parte das costas. Agora, eu vou cortar o babadinho. Aquele babadinho que é a gola, a medida da minha gola é 30 e medida do meu pescoço é 36 centímetros. Deixe-me ver, 38 centímetros. Eu quero uma gola na largura de 6 centímetros, mas ela ainda tem a barra, né? Então, vou deixar 2 centímetros de costura, 8. E aí, eu vou colocar o dobro. Meu pescoço é 38, eu vou deixar o dobro disso, 76. Então, vou deixar 76 por 8, 76 por 8. Tem que abrir mais um pouquinho, que não deu. 76 por 8, para o franzido, viu? Por isso que eu tô falando 78. Vou deixar o dobro para o franzido. 78. Deixei 2 centímetros de costura e vou cortar aqui. Esse meu papel, eu vou começar daqui, mas eu entendi que não vai mostrar aí, mas não tem problema não. Eu já corto aqui e já mostro direitinho. Deixa o tecido bem retinho. Se puder passar o ferro antes de cortar, melhor ainda. Eu não passei por causa da pressa mesmo, sabe? Porque o vídeo a gente tem que fazer tudo rapidinho. E aí eu não passei o ferro, mas o ideal é passar o ferro. Aqui. Pronto. Joia. Então, esse aqui é pro pescoço, tá? Pro babadinho do pescoço. E aí, o que a gente vai fazer também? A gente precisa de fazer o acabamento da cava, não é? Das cavas. Esse acabamento, a gente pode fazer uma barrinha estreita, é uma possibilidade. A gente pode fazer um revel, ou podemos fazer viés. Eu vou fazer a forma mais fácil para vocês, tá bem? A gente aprende primeiro do jeito mais fácil, depois a gente vai melhorando, né? Vai dificultando. Então, eu vou cortar o revel. Vou colocar aqui em cima do meu tecido, no mesmo sentido que eu cortei a blusa, ok? E vou fazer um corte aqui, ó, igual. Essa aqui é a parte das costas. Vou deixar uma largura aqui de uns 5 centímetros, mais ou menos. Já deixei o tecido dobrado, porque daí eu já corto os dois juntos, as duas partes. Agora, pode ser que para você não faça muito sentido ainda, ou esteja meio confuso. Não tem problema não, é assim mesmo. Depois as coisas vão clareando e a gente vai conseguindo entender. Então, esse aqui é os dois acabamentos da parte das costas. Agora, eu vou fazer o mesmo com a parte da frente. Deixa-me ver. Não, na verdade foi o contrário. Eu fiz com a frente, agora eu vou fazer com as costas. As costas já tinham separado ali. E o medo, a insegurança na hora de cortar, eu sei que a gente tem mesmo quando tá começando. Mas, se você deixa uma margem de tecido, uma sobra de tecido,
tanto a margem de vestibilidade quanto a margem de costura, não tem problema, tá? O ruim é se você não deixar, que aí não tem como consertar. Mas deixando, pode cortar sem medo. Eu amo esse barulhinho de tesoura. Vou só dar um piquezinho aqui, só para eu lembrar que essa aqui é a parte da cava. Poderia ser na parte do ombro também. Então, já cortamos aqui o revel. Aqui é um revel, tá? Revel para a parte das costas. Então, cortada a frente e as costas, o revel da frente e das costas e o babadinho. Próximo vídeo, a gente vai costurar. Aguardo vocês e um beijo!